Olá, seja muito bem-vindo ao nosso plano de leitura da Bíblia, lendo a Bíblia em um ano. Estamos passando por 2 Crônicas e 1 Timóteo. Já pega a sua Bíblia, já prepara o ambiente, junto familiar. Se você está em trânsito, prepara o seu coração, abra o seu coração, anote os capítulos de hoje. 2 Crônicas 11 a 14 e 1 Timóteo capítulo 2. Se você é novo no canal, nosso pedido é que você clique aí no botão inscreva-se, aperte o sino de todas, para você receber os avisos quando liberarmos aqui nosso material. Ok? Vamos em frente? Vamos começar por 2 Crônicas, capítulo 11. Glória a Deus por isso. Quando Roboão chegou a Jerusalém, mobilizou os homens das tribos de Judá e Benjamim, 180.000 dos melhores soldados, para guerrearem contra Israel e recuperarem o reino. O Senhor, porém, disse a Semaías, homem de Deus, diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todos os israelitas em Judá e Benjamim, assim diz o Senhor. Não lutem contra seus compatriotas, voltem para casa, pois eu mesmo fiz acontecer. Eles obedeceram a palavra do Senhor e não lutaram contra Jeroboão. Roboão permaneceu em Jerusalém e fortificou várias cidades para defender Judá. Fortificou Belém, Etã, Tecoa, Bet-zur, Socó, Adulão, Gate, Maressa, Zif, Adoraim, Laquis, Azeca, Zorá, Aijalon e Hebron. Essas cidades foram fortificadas em Judá e em Benjamim. Roboão fortaleceu suas defesas, colocou nelas comandantes e armazenou provisões de alimento, azeite e vinho. Também colocou nessas cidades escudos e lanças, fortalecendo-as ainda mais. Assim apenas Judá e Benjamim permaneceram sob seu controle. Todos os sacerdotes e levitas que moravam nas tribos do norte de Israel apoiaram Roboão. Os levitas abandonaram suas pastagens e seus bens e se mudaram para Judá e Jerusalém, pois Jeroboão e seus filhos não permitiam que eles servissem ao Senhor como sacerdotes. Jeroboão nomeou seus próprios sacerdotes para servirem nos santuários idólatras, onde prestavam culto aos ídolos em forma de bodes e bezerros que ele havia feito. De todas as tribos de Israel, aqueles que desejavam sinceramente adorar o Senhor, o Deus de Israel, acompanharam os levitas até Jerusalém, onde podiam oferecer sacrifícios ao Senhor, o Deus de seus antepassados. Fortaleceram o reino de Judá e durante 3 anos apoiaram Roboão, filho de Salomão, pois durante esse tempo seguiram fielmente os passos de Davi e de Salomão. Roboão se casou com sua prima Maalate, filha de Jerimote, filho de Davi. A mãe dela era Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé. Maalate deu à luz 3 filhos, Jeús, Semarias e Zaão. Depois Roboão se casou com Maaca, neta de Absalão. Maaca deu à luz Abias, Atai, Ziza e Selomite. Roboão amava Maaca mais que a qualquer outra de suas esposas e concubinas. Ao todo teve 18 esposas e 60 concubinas, que deram à luz 28 filhos e 60 filhas. Roboão nomeou Abias, filho de Maaca, como líder entre seus irmãos, e desse modo deixou claro que ele seria seu sucessor. Com inteligência espalhou os outros filhos por toda a terra de Judá e de Benjamim e por todas as cidades fortificadas. Deu-lhes grande quantidade de suprimentos e arranjou muitas esposas para eles. E aqui finalizamos 2 Crônicas 11, vamos ao capítulo 12. Quando Roboão havia se fortalecido e se estabelecido firmemente, ele e todo Israel abandonaram a lei do Senhor. Por causa dessa infidelidade ao Senhor, no 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu e atacou Jerusalém. Veio com 1.200 carros de guerra, 60.000 cavaleiros e um exército incontável de soldados de infantaria,
líbios, suquitas e etíopes. Sisaque conquistou as cidades fortificadas de Judá e avançou para atacar Jerusalém. Então o profeta Semaías foi ao encontro de Roboão e dos líderes de Judá, que haviam todos fugido para Jerusalém por causa de Sisaque. Semaías lhes disse: assim diz o Senhor, vocês me abandonaram, por isso eu os abandonei, entregando-os nas mãos de Sisaque. Então os líderes de Israel e o rei se humilharam e disseram: o Senhor é justo. Quando o Senhor viu que eles se humilharam, deu a Semaías esta mensagem: visto que se humilharam, não os destruirei completamente, mas logo lhes darei algum alívio. Não usarei Sisaque para derramar minha ira sobre Jerusalém. Eles, contudo, se tornarão servos dele, para que aprendam a diferença entre servir a mim e servir aos governantes da terra. Então Sisaque, rei do Egito, subiu e atacou Jerusalém, saqueou os tesouros do templo do Senhor e do palácio real. Levou tudo, incluindo os escudos de ouro que Salomão havia feito. Mais tarde o rei Roboão fez escudos de bronze para substituí-los e os confiou aos oficiais da guarda que protegiam a entrada do palácio real. Sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas levavam os escudos e em seguida os devolviam à sala da guarda. Porque Roboão se humilhou, a ira do Senhor se afastou dele e não foi completamente destruído. Ainda havia coisas boas na terra de Judá. O rei Roboão se estabeleceu firmemente em Jerusalém e continuou a reinar. Tinha 41 anos quando começou a reinar e reinou por 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor havia escolhido entre todas as tribos de Israel como lugar para o seu nome. A mãe de Roboão se chamava Naamá e era de Amon. Ele foi um rei perverso, pois não buscou o Senhor de todo o coração. Os demais acontecimentos do reinado de Roboão, do início ao fim, estão anotados no registro do profeta Semaías e no registro do vidente Ido, que fazem parte do registro genealógico. Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Quando Roboão morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Abias foi seu sucessor. Finalizamos 2 Crônicas 12, vamos ao capítulo 13. No 18º ano do reinado de Jeroboão em Israel, Abias começou a reinar em Judá. Reinou por 3 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Maaca e era filha de Uriel de Gibeá. Houve guerra entre Abias e Jeroboão. Judá, sob o comando do rei Abias, foi à batalha com 400.000 de seus melhores soldados, e Jeroboão reuniu 800.000 dos melhores soldados de Israel. Quando o exército de Judá chegou à região montanhosa de Efraim, Abias ficou em pé no alto do monte Zemaraim e gritou para Jeroboão e todo Israel: ouçam-me, não sabem que o Senhor, Deus de Israel, fez uma aliança permanente com Davi e deu o trono de Israel a seus descendentes para sempre? Mesmo assim, Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, rebelou-se contra seu senhor. Homens desocupados e perversos se juntaram a ele e conspiraram contra Roboão, filho de Salomão, quando ele era jovem, inexperiente e incapaz de enfrentá-los. Vocês acreditam de fato que podem resistir ao reino do Senhor que ele entregou aos descendentes de Davi? Seu exército é enorme, vocês têm os bezerros de ouro que Jeroboão fez para serem seus deuses. No entanto, expulsaram os sacerdotes do Senhor, descendentes de Arão, e os levitas, e nomearam seus próprios sacerdotes, como fazem as outras nações. Qualquer um que se apresente com um novilho ou 7 carneiros para ser consagrado pode se tornar sacerdote de seus falsos deuses. Quanto a nós, o Senhor é nosso Deus, e não o abandonamos. Somos os descendentes de Arão, somente os descendentes de Arão servem ao Senhor como sacerdotes, e somente os levitas os ajudam em seu trabalho.
Eles apresentam holocaustos e incenso aromático ao Senhor todas as manhãs e todas as tardes. Colocam os pães da presença sobre a mesa sagrada e todas as tardes acendem o candelabro de ouro. Nós seguimos as instruções do Senhor nosso Deus, mas vocês o abandonaram. Podem ver, portanto, que Deus está conosco. Ele é nosso líder. Os sacerdotes dele tocam as trombetas e nos conduzem à batalha contra vocês. Ó israelitas, não lutem contra o Senhor, o Deus de seus antepassados, pois não serão bem-sucedidos. Enquanto isso, Jeroboão tinha mandado uma parte de seu exército dar a volta por trás do exército de Judá, formando uma emboscada. Quando os homens de Judá perceberam que eram atacados pela frente e por trás, clamaram ao Senhor. Então os sacerdotes tocaram as trombetas, e os homens de Judá gritaram. Ao som desse brado de guerra, Deus derrotou Jeroboão e dispersou todo Israel diante de Abias e do exército de Judá. Os israelitas fugiram dos soldados de Judá, e Deus os entregou em suas mãos. Abias e seu exército lhes infligiram grandes perdas. 500.000 dos melhores soldados de Israel foram mortos naquele dia. Na ocasião, portanto, o exército de Judá derrotou os israelitas, pois confiou no Senhor, o Deus de seus antepassados. Abias e seu exército perseguiram os soldados de Jeroboão e conquistaram as cidades de Betel, Gesana e Efron e os povoados ao redor. Jeroboão, rei de Israel, não recuperou seu poder, enquanto Abias viveu. Por fim, o Senhor feriu Jeroboão e ele morreu. Enquanto isso, Abias de Judá se tornou cada vez mais poderoso. Casou-se com 14 mulheres e teve 22 filhos e 16 filhas. Os demais acontecimentos do reinado de Abias, incluindo suas palavras e seus atos, estão registrados no comentário do profeta Ido. Fechamos aqui o capítulo 13 de 2 Crônicas, vamos ao capítulo 14. Quando Abias morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa foi seu sucessor. Houve paz na terra durante 10 anos. Asa fez o que era bom e certo aos olhos do Senhor, seu Deus. Removeu os altares estrangeiros, os santuários idólatras, despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes de Azerá. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus de seus antepassados, e obedecesse às suas leis e a seus mandamentos. Asa também removeu os santuários idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá. Assim o reino de Asa desfrutou um tempo de paz. Nesse período ele construiu cidades fortificadas em toda a terra de Judá. Ninguém lutou contra ele durante esses anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Asa disse ao povo de Judá: vamos construir essas cidades e fortificá-las com muros, torres, portões e trancas. A terra ainda é nossa, porque buscamos o Senhor nosso Deus, e ele nos deu descanso de todos os lados. Assim eles prosseguiram com os projetos e os concluíram com êxito. O rei Asa tinha um exército de 300.000 guerreiros da tribo de Judá, armados com escudos grandes e lanças. Também tinha um exército de 280.000 guerreiros da tribo de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Os dois exércitos eram formados por homens valentes. Certa vez um etíope chamado Zerá atacou Judá com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra. Avançaram até a cidade de Maressa, de modo que Asa saiu com seu exército para a batalha no vale ao norte de Maressa. Então Asa clamou ao Senhor seu Deus: ó Senhor, ninguém além de ti pode ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, nosso Deus, pois em ti confiamos. Em teu nome enfrentamos esse exército imenso. Ó Senhor, tu és nosso Deus, não permitas que simples homens prevaleçam contra ti. Então o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e do exército de Judá, e eles fugiram. Asa e seu exército os perseguiram até Gerar, e caíram tantos etíopes que não conseguiram se recuperar. Foram destruídos pelo Senhor e por seu exército,
E os soldados de Judá levaram grande quantidade de despojos. Enquanto estavam em Gerá, atacaram todas as cidades da região, e o terror do Senhor veio sobre o povo dali. Como resultado, os soldados de Judá levaram muitos despojos também dessas cidades. Atacaram ainda os acampamentos onde havia rebanhos e levaram muitas ovelhas e camelos. Em seguida voltaram para Jerusalém. E aqui finalizamos os capítulos do Antigo Testamento. Vamos ao Novo Testamento, vamos a 1 Timóteo, capítulo 2. Em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos, em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Isso é bom e agrada a Deus, nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Ele deu sua vida para comprar a liberdade de todos. Essa é a mensagem que foi entregue ao mundo no momento oportuno. E eu fui escolhido como pregador e apóstolo para ensinar aos gentios nessa mensagem a respeito da fé e da verdade. Não estou mentindo, digo a verdade. Quero, portanto, que em todo lugar de culto os homens orem com as mãos santas levantadas, livres de ira e de controvérsias. Da mesma forma, quero que as mulheres tenham discrição em sua aparência, que usem roupas decentes e apropriadas, sem chamar a atenção pela maneira como arrumam o cabelo, ou por usarem ouro, pérolas ou roupas caras. Pois as mulheres que afirmam ser devotas a Deus devem se embelezar com as boas obras que praticam. As mulheres devem aprender em silêncio e com toda submissão. Não permito que as mulheres ensinem aos homens, nem que tenham autoridade sobre eles. Antes devem ouvir em silêncio, porque primeiro Deus fez Adão e depois Eva. E não foi Adão o enganado, a mulher que foi enganada, e o resultado foi o pecado. Mas as mulheres serão salvas dando à luz filhos, desde que continuem a viver na fé, no amor e na santidade com discrição. E aqui nós fechamos o capítulo de 1 Timóteo e os capítulos de hoje do plano de leitura da Bíblia. Vamos finalizar, mas antes eu quero orar por você e quero lembrar também de você deixar o seu like, de abençoar vidas compartilhando e de se inscrever no nosso canal. Não esquece, marca o sino de todas para você receber nossos avisos. Vamos orar? Pai, te louvamos, te engrandecemos, te agradecemos por mais um dia, por tuas misericórdias, pela tua bondade, teu perdão, tua graça, o teu favor sobre nós. Não merecemos, mas o Senhor é bom em todo o tempo. Nós te damos graças, Senhor. Nesse tempo te pedimos, meu Deus, que o Senhor venha, Deus, com um dia maravilhoso, cheio da tua presença. Que os teus anjos, Senhor, estejam visitando os lares, protegendo os teus filhos. Nós declaramos um dia de portas abertas, um dia de provisão, de chuvas dos céus, chuva da glória de Deus, da presença de Deus. Venha, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas e guarda-nos em Ti. Nós oramos, consagramos nossas vidas no nome de Jesus. E quem crê comigo aí do outro lado diz amém e amém. E glória a Deus e aleluia. Beijo no seu coração, fica na graça e na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.